Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem, para que a gente possa também fazer a nossa locução desta noite. O tema que nós escolhemos para trazer para vocês nessa noite é o Sermão da Montanha. Por que nós trouxemos o Sermão da Montanha para falar para vocês? Por alguns fatores, mas principalmente por uma situação que todo mundo já ouviu falar de Gandhi, né? Em que uma vez ele foi perguntado a respeito, né, do Sermão da Montanha. Gandhi não era cristão, né? Gandhi foi hindu, depois foi muçulmano, e ele colocou a seguinte situação: olha, respondendo à pergunta que lhe foi feita, se todos os livros religiosos do mundo fossem queimados, ninguém mais os lesse, mas o Sermão da Montanha continuasse ainda vivo, nada teria se perdido. E nós sabemos que Gandhi era uma pessoa muito iluminada, muito sábia, uma pessoa que tinha um sentimento muito profundo das coisas da vida, principalmente. Então, só por essa resposta que ele nos deu, a gente pode imaginar que aquela mensagem contida no Sermão da Montanha realmente é uma mensagem que traz muita coisa de importante, não só para nós que seguimos a doutrina do Cristo, mas para todos aqueles que querem, de alguma forma, ser uma pessoa melhor, né? Além do nosso Gandhi, nós temos várias outras pessoas que, ao longo do tempo, também se debruçaram sobre o tema e também trouxeram a sua contribuição a respeito do sermão. Eu gostaria de trazer para vocês algumas particularidades, algumas curiosidades, para que a gente se situasse um pouco no tempo e no momento em que Jesus passou esse ensinamento. O Cristo havia escolhido os seus discípulos há pouco tempo, não havia muito tempo, e ele habitava a região de Cafarnaum, ali em Israel, hoje Israel, né? E aquela região era uma região que ficava às margens do Mar da Galileia. E aí a gente já começa por uma curiosidade, né? Quando a gente fala mar, a gente tem uma impressão, né, que é aquele mar que a gente conhece, né, ali do litoral, ali que a gente vai para fazer as nossas férias, por exemplo. Não era o caso. O Mar da Galileia nada mais era que um lago de água doce, mas um lago bem grande, um lago bem de água bastante grande. Ele tem, ou tinha na época, né, ele tem por volta de 166 metros quadrados, mais ou menos, de extensão, de área. Se a gente for comparar, para a gente ter uma noção do quanto isso é, a nossa represa do Broa, aqui, pertinho, né, é mais ou menos 24 vezes menor que o Mar da Galileia. Mas, para a gente também ter uma noção, a Baía de Guanabara, lá no Rio de Janeiro, por sua vez, é 2,5 vezes maior do que o Mar da Galileia. Então, é um volume de água expressivo, né? Mas não chega a ser um mar como a gente está habituado a pensar. Outra coisa que chama um pouco a atenção, e é uma coisa que eu sempre tive algumas dúvidas, os evangelhos sempre colocam Jesus caminhando pelas localidades ali próximas de Cafarnaum. E a gente começa a pensar, né? Caminhando, indo para cá, indo para lá, coisas assim. Como será, ou qual a distância será que era percorrida
por Jesus naquelas andanças que ele tinha. Quando a gente fala de ir para uma cidade para outra, nós que estamos num país continental, a gente faz uma noção de que essas distâncias entre uma cidade e outra sejam distâncias relativamente grandes. Então, a gente foi atrás e vamos ver, né? Por exemplo, Jesus morou praticamente quase a sua vida toda em Nazaré, que era onde morava a sua família. De Nazaré a Cafarnaum, que foi a cidade onde ele se estabeleceu na época em que ele começou a fazer a sua pregação, distam entre uma e outra mais ou menos 45 quilômetros. Se a gente considerar que um indivíduo caminhando a pé, sem correr, né, uma caminhada tranquila, normalmente percorre em 1 hora algo em torno de 4 quilômetros. Então, a gente vai observar que de Nazaré até Cafarnaum, ele levaria algo em torno de 10, 11 horas. Né? A gente pode pensar, tudo bem, né, 10, 11 horas. Não é uma coisa tão excepcional. Bom, tudo bem, não é tão excepcional. De Cafarnaum até o monte que hoje se acredita, o monte onde Jesus teria proferido o Sermão da Montanha, tem algo em torno de 3 quilômetros, 3,5 quilômetros. Seria mais ou menos nós sairmos daqui do centro de São Carlos e irmos até o ginásio lá do Santa Felícia, um pouquinho mais até. E aí a gente vai pensar, não, dá para ir, né? Não é tão longe assim. Mas vamos considerar o seguinte: Jesus estava caminhando numa região em que, apesar de não ser uma região desértica propriamente dita, porque perto do Mar da Galileia chovia com uma certa regularidade, era uma área, inclusive, onde havia agricultura. Vamos imaginar a gente saindo aqui do centro da cidade para ir até o ginásio, lá do Santa Felícia, num dia de feriado, quente, calor, porque lá faz muito calor, em que não vamos encontrar no nosso caminho nenhum lugar para a gente comprar uma garrafinha de água, nenhum lugarzinho para você dar uma paradinha e fazer um lanchinho. Então, era mais ou menos isso o que se enfrentava naquela época. De Cafarnaum até Jerusalém, por exemplo, você tem algo em torno de 140, 150 quilômetros. Isso considerando linha reta, tá? Não vamos considerar os desvios que tinham que se fazer por causa da topografia. Bom, 150 quilômetros seria como irmos daqui até Campinas, por exemplo. Então, esses eram os trajetos e as distâncias, mais ou menos, que Jesus percorria durante a sua pregação. Existem aí várias outras coisas que a gente poderia colocar em termos de curiosidade, mas acho que por aí já basta, né? Mas vamos lá. O Sermão da Montanha está colocado no Evangelho de Mateus. E Mateus começa da seguinte forma: estando Jesus falando à multidão e olhando à multidão, sobe ao monte, assenta-se e abre a sua boca. Nós temos que entender que essas frases, que essas expressões que estão ali colocadas têm significado. Elas não são palavras simplesmente conectando pensamentos. Elas têm significado. Por exemplo, quando ele diz que Jesus sentou-se, isso tem um significado, porque naquela época, quando alguém estava passando algum ensinamento, alguma coisa desse tipo, e ia passar uma mensagem bastante importante, essa era a atitude que ele tomava. Ele se sentava. E todos que estavam ouvindo
ficavam quietos, prestando atenção, porque ali ia ser dito um ensinamento importante. Então, Mateus coloca isso no seu texto. O fato de ele colocar abriu a sua boca também tem a mesma conotação. Quando uma pessoa de certa importância abria a sua boca, colocada isso no texto, por exemplo, significava também esse tipo de situação. É um reforço de que uma mensagem importante seria enunciada naquele momento. Então Jesus sobe ao monte e senta-se e abre a sua boca e começa a falar. Os seus discípulos aproximam-se e ele então começa a sua pregação. Uma outra curiosidade. Jesus sobe ao monte. Alguns textos dizem que ele sobe à montanha, né? Mas, quando a gente fala em montanha, a gente pensa em alguma coisa alta, né? Alguma coisa com realmente altitude. Na região onde eles estavam, apesar de ao longe existirem de fato montanhas altas, ali naquela região o relevo não era tão acidentado. Era um relevo relativamente plano, com algumas variações de altura. Então, se nós formos observar, se a gente for olhar aquela região e começar a pensar, quando ele fala que Jesus subiu ao monte, na realidade nós podemos traçar um paralelo, como se os indivíduos estivessem, por exemplo, aqui na praça do mercado, e Jesus ali, querendo passar o seu ensinamento, sobe a Avenida São Carlos, até mais ou menos a metade entre a Jesuíno e a 13 de Maio, para que pudesse ver toda a população que estava ali e poder ser visto também, e aí então ele começa a sua pregação. Não era uma elevação tão grande, mesmo porque como ele se faria ouvir se fosse uma coisa em que ele subisse numa montanha de fato e quisesse falar com as pessoas. Não teria como, né? Uma outra situação bastante interessante que a gente coloca, que a gente vê. O Mateus coloca ali que estando ele, a multidão estando à sua volta. Vamos considerar que, por exemplo, Nazaré, na época de Jesus, tinha algo em torno de 200 habitantes. Cafarnaum, naquela época, tinha algo em torno de 1.000 habitantes. Então, quando o texto nos fala que que tinha uma multidão à sua volta, esse grupo que estava ali não era um grupo de 500 pessoas, não era um grupo de 1.000 pessoas. Devia ser um grupo relativamente grande, sim, mas não chegando a tanto. Deveríamos ter ali algo em torno de 30 pessoas, que naquela época, 30 pessoas agrupadas em algum local já era uma multidão. Isso diminui alguma coisa o aprendizado ou o ensinamento de Cristo? De maneira nenhuma. Não diminui nada, porque era a situação que eles viviam ali naquela época. Era o que tinha ali naquele momento. Então não havia nenhum tipo de situação que a gente pudesse menosprezar o fato de ter mais gente ou menos gente, de ser distâncias maiores ou menores, ou qualquer coisa do tipo. O que vale é a mensagem. E a mensagem que Jesus coloca ali é muito, muito interessante. Mateus depois, então, começa a enumerar, ou começa a dizer qual foi a pregação que Jesus fez naquele momento. Está chegando? Então tá bom. Porque agora eu vou precisar. De cabeça eu não lembro todos. Mas ele vai começar então a fazer a sua pregação. E ele vai começar dizendo as bem-aventuranças. E todas elas começam exatamente dessa forma. Bem-aventurado, assim, 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 assado, porque aquilo outro. Também é uma expressão, uma forma de aprendizado, de ensinamento. O hebreu daquela época, o que ele fazia quando o indivíduo tinha posses, quando ele tinha saúde,
numa situação em que estavam comentando a respeito de posses, a respeito de saúde. Ele dizia exatamente isso: bem-aventurado fulano porque ele tem as suas posses, bem-aventurado ciclano porque ele tem saúde. E assim sucessivamente. Quando Jesus faz o Sermão do Monte, ele inverte essa situação. Porque bem-aventurado não é o cara que está bom, não é o cara que está com coisas, não é o cara que não passa necessidade. É o contrário. Jesus coloca que bem-aventurado é aquele indivíduo que está passando por problemas. É o indivíduo que está precisando de alguma coisa. É o indivíduo que está realmente numa situação em que ele precisa de um alento para que ele possa continuar a sua jornada. E isso fica muito claro quando Jerônimo, que foi o padre, o monge, que fez a primeira tradução oficial dos evangelhos para a língua latina, ele coloca uma observação nas suas anotações, dizendo o seguinte, que ele entendia que bem-aventurado era uma expressão que significava: não se preocupe, continue, vá em frente, não desanime. Então, é dessa forma que a gente também pode entender. Tem aí? Aí facilitou. Aí ficou bom. E então Jesus começa a fazer a sua pregação. E qual é a primeira situação que ele coloca? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. E aí nós vamos ter que entender o que ele está dizendo. O que é pobre de espírito? Será que pobre de espírito é um indivíduo que tem necessidades materiais? Já deu para perceber que não é, né? Pobre de espírito é outra coisa. E quando ele diz, terão o reino dos céus, ou herdarão o reino dos céus, também é outra situação, porque Jesus sempre comparava o reino dos céus com felicidade, com um estado de felicidade, com um estado de paz, com um estado em que ele podia, em que o indivíduo se sentia completo. Quando ele fala bem-aventurados os pobres em espírito, ele está querendo se referir à humildade. Pobre em espírito é aquele que é humilde, é aquele que é resignado, é aquele indivíduo que não se acha melhor do que os outros, é aquele indivíduo que não tem necessidade de passar por cima dos outros. É aquele indivíduo que não conhece outra atitude a não ser a de respeito com relação ao seu semelhante. Coisas que na época, por exemplo, as autoridades, os fariseus, enfim, os sábios do templo eram exatamente o oposto, porque eles oprimiam o povo, eles mantinham o povo na ignorância. Eles tinham uma série de atitudes que não condiziam e que deixavam o povo normalmente muito desgostoso. Então, quando Jesus fala, bem-aventurados os pobres em espírito, porque eles terão o reino dos céus, ele está dizendo exatamente isso. Se você é uma pessoa humilde, não se preocupe, continue sendo humilde, porque a tua recompensa vai ser a felicidade, vai ser a paz. E ele vai continuar depois. Entrou? Eu acho que apagou aqui. Aí, agora vai. Está quase lá. Já abriu aqui, só que você precisa desbloquear.
Precisa desbloquear, senão não vai aparecer aqui. Abrir? Imagina. Vou fazer isso, tá? Beleza. Obrigado. Depois Jesus vai falar: bem-aventurados aqueles que estão em aflição, porque serão consolados. E aí nós vamos ter que entender de novo o que é aflição. Normalmente, naquela época, as pessoas que eram aflitas ou estavam em estado de aflição, eram aquelas pessoas que tinham problemas muito sérios, ou principalmente as pessoas que tinham perdido entes queridos, que muitas das vezes eram indivíduos que tinham uma certa ascendência sobre os seus familiares ou sobre os seus amigos. E quando ele morria, quando eles deixavam de existir naquela encarnação, as pessoas ficavam, de fato, muito consternadas, ficavam muito aflitas, para que, opa, agora vai. Qual que é o do lado? Beleza. Esse é o Gandhi e aquele é o Eurípides Barçanufo, que tem uma obra muito interessante a respeito do Sermão do Monte também. Então nós temos aí o mapinha, como eu já havia falado para vocês, o Mar da Galileia, os locais em que Jesus caminhava. E aqui então nós vamos entrar naquilo que a gente já estava falando, né? É isso aqui. Então, bem-aventurados os que estão aflitos, né? E aflitos são exatamente aqueles indivíduos, então, que perderam o seu ente querido. São aqueles indivíduos que, na época, não tinham a lei porque não se sabia, por exemplo, acreditava-se sim que o indivíduo, depois que ele desencarnava, depois que ele morria, ele continuava. Mas não existia nenhuma situação que dissesse, não, ele vai continuar assim, assim, assado. Não, ele vai para algum outro lugar, ele vai para isso, ou ele vai para aquilo, a condição dele vai ser essa ou vai ser aquela. Não. Não se explicava direito isso. E muitas daquelas pessoas não entendiam isso. Não entendiam essa continuidade. Então, eles eram vítimas, sim, de aflição, porque tinham perdido alguém de quem eles gostavam e que, na sua cabeça, na sua inteligência, na sua maneira de saber, não ia se ver mais aquele indivíduo. Ele estava perdido para aquelas pessoas. Então, a pessoa ficava naquele estado de aflição. Mas a gente tem que considerar que na época em que Jesus colocou essas situações, ainda não havia condições, não havia maturidade das pessoas em inteligência e conhecimento para entender como se dava a continuidade da alma, como o espírito sobrevivia ao fim da matéria. Mas então vem o Espiritismo para dar essa explicação. Então ele coloca exatamente assim, porque serão consolados. E hoje nós sabemos que realmente o espírito continua depois da sua passagem pelo mundo terreno. Que aquela perda que a gente chama, né, que a gente às vezes acha, não é uma perda definitiva, é uma perda temporária. É algo que a gente logo um pouco, mais aqui ou mais ali, a gente vai voltar a encontrar aquele nosso ente querido, aquela nossa pessoa de apreciação. Então, essa certeza, essa maneira de encarar as coisas é consoladora. Porque você não tem mais aquele sentimento de perda irreparável. Não, é um distanciamento temporário. Ele continua. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque possuirão a terra. Mansos e pacíficos. Ele está dizendo aqui que daqueles indivíduos que têm tranquilidade, que têm paz interior,
e que muitas vezes são colocados ou chamados pelo vulgo, pelas outras pessoas, como uma pessoa às vezes desinteressada, como uma pessoa que às vezes não dá importância para as coisas que deveriam ser importantes. Mas a gente tem que considerar que as coisas que nós temos, muitas vezes, preocupação, não são as coisas que nós deveríamos nos preocupar de fato. São as coisas que a gente precisa usar, sim, para que a gente possa sobreviver, para que a gente tenha uma certa qualidade de vida, mas a gente não deve ser escravo disso. A gente tem que considerar que aquilo que é mais importante para nós não está na matéria. Ela está lá, no nosso espírito, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de nos comportarmos, porque depois que passarmos por aqui, nós vamos voltar lá. E lá é a nossa realidade, lá é a nossa verdadeira vida. Então, se nós cultivarmos essas coisas que são boas, a nossa vida lá também será boa. E quando ele fala lá, possuirão a terra, ele está se referindo mais especificamente às bênçãos divinas que Deus nos proporciona todos os dias. A oportunidade de nós estarmos aqui, por exemplo, a oportunidade que nós temos de estar com os nossos amigos, a oportunidade que nós temos de trabalho, a oportunidade que nós temos de estudo, a oportunidade que nós temos da nossa saúde e coisas dessa natureza. Então, aquele que tem no seu interior em paz, porque sabe que Deus vai lhe prover aquilo que lhe é necessário, ou já lhe proveu aquilo que lhe é necessário, não tem a necessidade de se preocupar demasiadamente com as coisas do mundo, com as coisas da vida. Vamos continuar. Bem-aventurados os que têm fome e têm sede de justiça, porque serão saciados. Fome e sede. Quem de nós consegue sobreviver sem se alimentar e sem beber água? Ninguém. Isso é uma condição exclusivamente para que nós possamos continuar vivos. Se a gente não se alimentar, se a gente não beber água, a gente não sobrevive. E mais uma coisa, é uma busca incessante, porque nós nos alimentamos, comemos o nosso alimento, ingerimos o nosso alimento ao meio-dia na hora do almoço. E quando vai chegando lá para 5, 6 horas da tarde, já começa a ficar com fome outra vez. Passou lá umas 2, 3 horas, já vamos ficar com sede de novo. Então é uma busca incessante, é uma coisa que precisamos sim e vamos precisar sempre. Vamos ter que alimentar isso sempre. Né? Injustiça e felicidade não são coisas compatíveis. Se a gente fosse ater a esse texto exclusivamente, a gente não vai entender muito bem. Mas a gente pode, por exemplo, lançar a mão daquilo que o Espiritismo chama de lei de causa e efeito. Né? Quando a gente busca alguma coisa, quando a gente busca algo que é melhor para nós, mas não que é melhor para nós em termos materiais, o que é importante para nós, é uma situação que a gente se coloca um pouco à frente, a gente se coloca um pouco distante das coisas que nos perturbam, das coisas que estão à nossa volta e que muitas vezes interferem na nossa vida enquanto espírito. Então a gente tem que ficar muito preocupado e muito atentos antes de qualquer coisa, exatamente com o que a gente precisa, com o que a gente quer, com aquilo que a gente deseja. Porque muitas vezes nós estamos querendo, estamos desejando aquilo que não é importante para nós. E quando as coisas não são importantes para nós e nós nos entregamos a essa busca incessante e contínua por aquilo que não é importante, a gente pode nos caminhar e cair em erro. E quando a gente cai em erro, a coisa começa a ficar complicada. Né? Então a gente tem que sempre se lembrar daquela famosa frase, né? Quando a gente semeia, semeamos o que a gente quiser.
Mas na hora de colher, você só vai colher aquilo que você semeou. Não adianta você semear cacto e querer colher morango. Não vai rolar. E a gente tem que tomar esse cuidado, porque, conforme até Jesus falou, nada se passará até que seja pago o último centil. Centil era um valor de moeda que era uma coisa assim irrisória. Era uma coisa muito pequena. Né? Era coisa de fração de centavo, vamos dizer assim. E Jesus coloca dessa forma: nada se passará até que seja pago o último centil. Então, essa causa e efeito vai colocar para nós exatamente essa situação. Se nós erramos, tudo bem. É um direito que nós temos, é um aprendizado que nós vamos ter. Mas, depois a gente tem que se responsabilizar por aquilo. E a gente vai ter que recolher tudo aquilo que a gente plantou. E complementando aquilo que ele dizia antes, ele lança mais essa: bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Que é o resultado exatamente dessa lei de causa e efeito, no seguinte sentido: se a gente for misericordioso para com o nosso próximo, enxergando os defeitos do nosso próximo, e não simplesmente julgando o nosso próximo, não simplesmente apontando os erros do nosso próximo, mas enxergar o próximo como um indivíduo que errou muitas vezes porque ainda não conhece outra coisa, ainda não tem as experiências suficientes para fazer diferente. Se nós olharmos para esse indivíduo desta maneira e tratarmos ele com misericórdia, então nós somos dignos também de ter misericórdia. E o que significa misericórdia? Todo mundo fala de misericórdia, mas o que significa misericórdia? É uma palavra latina. Ela significa virar o coração para o outro. No sentido de que nós devemos ter compaixão e benevolência para com o próximo. E mais ainda, né? Além de termos compaixão e benevolência pelo nosso próximo, amarmos o nosso próximo, nós não podemos ficar simplesmente na situação estática, de olhar o indivíduo, perceber a sua necessidade e permanecermos inativos. Nós precisamos agir. E quando a gente age, a gente está sendo misericordioso e caridoso. Então, posso traduzir a misericórdia? Se torna ódio da pessoa que você tem misericórdia. A pessoa que você tem misericórdia se torna ódio. Essa é a minha palavra, ódio. E aí nós temos que nos lembrar, então, que Deus, além de justo... Você tem misericórdia? Eu tenho ódio de você. Então não tenha dó de mim. Então não fale comigo. Se você tiver misericórdia de mim, eu tenho ódio de você. Odeio dó de mim. É um ponto de vista, mas não é o que nós acreditamos aí. Deus, então, é justo e misericordioso. Deus não vai dizer para ninguém: ah, você errou, então esquece. Muito pelo contrário, você errou, ótimo, beleza, você vai pagar por aquilo que você fez. Mas eu vou te dar todas as oportunidades que você precisa para que você possa reparar o seu erro. Você não está simplesmente condenado e acabou-se. Você vai ter a condição de fazer esse resgate. Você vai ter a condição de melhorar a sua situação. Você vai ter a condição de encontrar com aquelas outras pessoas com as quais você interagiu e muitas vezes errou, para que você possa reparar o seu erro. Vamos adiante. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E aí cabe novamente a gente entender o que é limpo de coração. Limpo de coração, ele coloca o indivíduo que compreende o seu próximo, compreende a sua realidade. É aquele que ama, aliás. E que mais do que isso, tem pureza de intenções. É aquele indivíduo com os quais nós estamos interagindo de alguma forma e que a gente, ao dizer alguma coisa, ou agir de alguma forma,
ou receber desse indivíduo a sua interação, a gente simplesmente não entra naquele jogo. A gente simplesmente olha aquele indivíduo e reconhece nele o nosso irmão. Porque nós já erramos também. Nós já estivemos em situação semelhante. Então a gente também precisa olhar ele sem segundas intenções, sem aquela situação de olhar procurando defeito. A gente sabe que tem defeito, a gente sabe que aquilo é errado, mas a gente não precisa de forma nenhuma ficar apontando esse erro no outro. E aí, considerando também o seguinte, ser limpo de coração não quer dizer a gente ser ingênuo, a gente ser bobo. A gente simplesmente não vai dar margem para que um sentimento negativo balize a nossa atuação. E aí ele vai falando mais um pouco. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificadores. Anteriormente nós falamos de paz, a nossa paz interior. Aqui ele vai falar de pacificadores. Quem é o pacificador? É aquele que promove a paz. É aquele que vai procurar, no meio em que ele está, colocar a compreensão, o entendimento, tudo aquilo que leva as pessoas a conviverem de forma harmoniosa. Isso daí é o oposto do indivíduo que é agressivo, é o oposto do indivíduo que é rebelde, é o oposto daquele indivíduo que só procura agredir, só procura colocar a violência acima de qualquer outra situação. Para resolver tudo na base da pancada. Né? Normalmente todas as pessoas que agem dessa forma, na realidade, são manifestações de orgulho e de egoísmo. Que são as duas coisas que nós temos que trabalhar contra, que nós temos que fazer exatamente o oposto. Nós temos que nos modificar internamente, procurando exatamente eliminar ou subjugar o nosso orgulho e o nosso egoísmo. E o caminho da dor, o caminho é uma coisa da própria da lei divina. Como a gente já mencionou antes, causa e efeito. Se nós erramos, nós teremos a oportunidade. Muitas vezes, quando nós estamos passando por alguma situação mais complicada, nós estamos realmente sentindo muitas vezes aquilo que nós provocamos no outro e tendo a oportunidade de reparar aquele nosso erro. Então essas oportunidades a lei divina nos promove, ela também nos dá. E aí ele já vai terminando, dizendo que bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aí novamente ele coloca reino dos céus. A quem ele está se referindo como sendo os indivíduos perseguidos por causa da justiça? Jesus sabia naquela época que todos os indivíduos que fossem seguir os seus ensinamentos, que fossem seguir aquilo que ele estava colocando, não seria bem visto pela sociedade. Não seria bem querido, mesmo entre os seus familiares, muitas vezes. Porque são atitudes que machucam as outras pessoas, porque elas não querem, muitas vezes, ter aquele tipo de comportamento, apesar de saberem que aquele comportamento é o que deveria ser praticado, é o que deveria ser colocado. Então, ele vai colocar exatamente isso. Não, se você segue os meus ensinamentos e por causa disso você não é respeitado, você é xingado, você, enfim, é desconsiderado, não se preocupe, porque a tua recompensa vem depois, porque você está apto a mais adiante a ser uma pessoa tranquila, a ser uma pessoa paz, que vai ter a sua felicidade. E ele vai repetir isso um pouco mais enfaticamente na seguinte, quando ele diz o seguinte: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, porque por minha causa, alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós.
aqui ele já está colocando exatamente aquilo que os mártires, né, e mesmo os seus discípulos, os seus apóstolos, sofreram, e ele também sofreu, por conta da mensagem que ele veio trazer, que não foi compreendido. Porque, afinal de contas, Jesus foi assassinado. Os seus discípulos e apóstolos tiveram muitas vezes que passar por muitas situações em que eles tinham que fugir, porque eles não eram compreendidos, porque eles eram perseguidos, e acabaram até sendo assassinados também. A gente não se esquece das nossas aulas de história, dos mártires no círculo romano, e coisas desse tipo. Jesus já sabia que ia acontecer esse tipo de coisa. Então ele reforça essa mensagem. Não se preocupem, sejam fiéis, sejam firmes na sua disposição de serem pessoas boas, porque isso vai trazer a sua consequência no futuro. E o Espiritismo vem exatamente nos ajudar a entender essas lições que Jesus colocou para a gente enquanto no Sermão do Monte. E a gente pode colocar muitas coisas, Alex, mas as principais que eu acho interessante, e que o próprio Jesus coloca, quando ele veio, ele não veio para derrubar o que já existia. Ele não veio para desdizer a lei que existia. Muito pelo contrário, ele até disse que a lei tinha que ser respeitada. Mas quando ele diz que a lei tem que ser respeitada, nós temos que levar em consideração que ele está se referindo à lei de Deus, e não à lei dos homens especificamente. Quando ele diz, por exemplo, que o meu reino não é deste mundo, ele está colocando exatamente a imortalidade da nossa alma. Que se a gente não entender que a alma é imortal, a gente também não vai compreender o sentido que o sermão da montanha pode trazer para a gente em benefício. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. É a reencarnação, é a justiça divina, dando a oportunidade para que a gente repare os nossos erros, os nossos enganos. E temos que considerar, né, que as nossas ações, sejam quaisquer que forem, têm consequências. Né? É aquela velha história, você plantou, você vai colher. E essas consequências normalmente são consequências de cunho moral. E a gente tem que considerar isso como sendo um grande alerta. Porque senão a gente continua caindo em erro, continua fazendo as mesmas coisas, querendo que as coisas melhorem para a gente. Enquanto a gente não mudar o nosso comportamento, as coisas não vão mudar também. Né? Então, a mensagem contida no Sermão do Monte, e aí vocês têm ali no Evangelho segundo o Espiritismo vários capítulos que falam a respeito dos principais, e vale a pena dar uma lidinha ali, porque vem também, além dos comentários de Kardec, vem também o comentário e a explicação dos nossos amigos do plano espiritual, mensageiros divinos, que vieram ajudar Kardec na sua missão. Então vale a pena a gente dar uma olhadinha, porque ali estão exemplificadas várias situações em que nós podemos nos encaixar no nosso dia a dia. Então vale a pena essa leitura. Então, só para dar uma resumida, né, que Jesus fala para a gente qual é o caminho para nós termos a nossa evolução. Primeiro é a humildade. Porque se não tivermos humildade, se nós prevalecermos no nosso orgulho, todo o resto não tem sentido. Depois, a nossa resignação, principalmente às leis divinas, aos desígnios de Deus. E temos tranquilidade, sabendo que Deus é justo e bom. E Ele quer o melhor para a gente, apesar das aparências momentâneas, às vezes, dizerem o contrário. E devemos ter uma misericórdia, que é traduzida na caridade. Devemos ter em nossas ações pureza. Não devemos agir com segundas intenções. Devemos ter um entendimento, ou seja, buscar e promover um bom relacionamento com os nossos semelhantes em qualquer lugar em que nós estejamos inseridos, seja na família, seja no ambiente de trabalho, seja nas nossas relações de amizade, seja, sei lá, no estádio de futebol, que seja. Mas nós devemos ter essa busca de trazer a paz, trazer o entendimento entre as pessoas. Devemos fazer o bem,
Porque em qualquer circunstância ou consequência imediata, o bem vai ser o nosso advogado no futuro. E ter principalmente a fé em Deus, porque Ele é soberanamente justo e bom, soberanamente misericordioso e compassivo. Então, a gente tendo essas certezas, agindo dessa forma, a gente vai buscar e ter alguma coisa melhor. Para encerrar para vocês, eu gostaria de contar uma historinha. Diz que em determinado local existia um rei. E esse rei era um rei muito bravo, muito violento, e não aceitava muitas vezes ser contrariado. E um dia ele acordou, mandou reunir os seus conselheiros mais sábios numa sala, virando-se para ele e perguntou: eu quero agora que vocês me digam qual é o caminho do céu e qual é o caminho do inferno. E os sábios, já sabendo da sua falta de compaixão, ficaram assustados, porque eles não tinham resposta para dar. E aí um deles, que era mais esperto, falou: olha, rei, nós não temos a resposta. E antes que o rei pudesse tomar uma atitude qualquer, ele falou: mas eu sei que no reino vizinho tem um sábio que é mais sábio do que nós, e ele tem essa resposta. Então ele conseguiu tirar a sua vida do cadafalso, e o rei então foi para outro reino procurar esse outro sábio. E chegando lá, conseguiu encontrar onde ele morava, e não teve a menor dúvida, chegando na porta do cidadão, não bateu na porta, simplesmente arrombou a porta. E o sábio, que estava lá dentro, assustado, obviamente, sem ter a primeira reação qualquer que ele pudesse ter, o rei já solta a pergunta: me fale agora, qual é o caminho do céu e qual é o caminho do inferno? O sábio, assustado, ainda quis retrucar e perguntar: mas, como é que você entra na casa das outras pessoas desse jeito? Mas nem deu tempo, porque a hora que ele esboçou essa reação, o rei tirou a sua espada, colocou a espada no seu peito e falou: eu quero que você me fale agora qual é o caminho do céu e qual é o caminho do inferno. E o sábio então respirou fundo, olhou a espada, olhou o rei e falou: esse é o caminho do inferno. E o rei então, percebendo que parte da sua pergunta já tinha sido respondida, coloca a sua espada de volta na bainha, sente-se humilhado, sente-se constrangido, e pedindo desculpa, ele começa a se sentar e pergunta novamente: então me ensina. E o sábio vira-se para o rei e fala assim: esse é o caminho do céu. Então, meus amigos, vamos viver bem. Vamos viver em consonância com os nossos companheiros de jornada. Vamos colocar as coisas importantes para a nossa vida, não a matéria, mas a nossa vida enquanto espírito, acima de outras preocupações, para que a gente possa realmente resgatar aquilo que a gente precisa. Para que a gente, porque quem está em sofrimento hoje já está pagando a sua dívida. Quem tem uma doença séria hoje já está pagando a sua dívida. Mas não basta simplesmente isso. A gente tem que fazer isso de forma tranquila, fazer isso de forma pacífica, compreendendo que Deus está nos dando a oportunidade para que a gente possa resgatar, para que a gente possa alcançar a nossa felicidade ali na frente. E tendo essa certeza, então, a gente vai transformar o nosso mundo. Nosso mundo começa a se transformar por nós. Quando nós mudamos, as coisas também começam a mudar. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã. Mas esse caminho é uma estrada. E essa estrada não volta atrás. Ela continua sempre para frente. E quanto mais gente estiver caminhando, mais fácil as coisas se tornam. Eu gostaria de agradecer a todos e pedir para que Jesus nos abençoe nesta noite e nesta semana, para que nós possamos ter, na paz de Deus, uma boa vida, uma semana bem tranquila.
Muito obrigado a todos.